Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todas as minhas irmãs aí, as amadas queridas do Senhor, mulheres improváveis que o Senhor chamou e escolheu para um tempo específico que chama hoje. Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui nessa tarde, tirando esse tempo precioso para se dedicar ao Senhor. Você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo, porque cada momento que você tira para adorar a presença do Senhor, para entrar na presença do Senhor, Deus tem algo grande para revelar ao teu coração, para ministrar sobre a tua alma, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Esse louvor, ele enche o meu coração de alegria. Eu acho que não sei se todas as irmãs sabem das lutas que eu passei aí por esse tempo atrás com a minha filha. E quando esse louvor ele vai falando assim: na tempestade está, teu nome é imutável. E aí, quando canta esse louvor que fala na tempestade está, eu sempre lembrava daquele vento forte que soprava de um lado por outro, e eu ali com a minha filha, e eu falava: meu Deus, eu não vou dar conta, Senhor, que dor, que angústia, que sofrimento é esse? E o Senhor falava: eu estou na tempestade, eu não estou te livrando, mas eu estou passando com você. Então, cada momento daquele ali que eu passei de lutas, de aflição, juntamente ali com a minha filha, né? 6 AVC, 2 cirurgias na cabeça, e chegar a ouvir da boca do médico falar assim: olha, é só um milagre para poder sua filha sobreviver. Está no profundo da cabeça um tumor, e é um lugar muito difícil de se operar. E eu falava assim: então, se é milagre que nós precisamos, é milagre que nós vamos ter, porque eu sirvo um Deus de milagre. Aleluias, glória a Deus. Quantas vezes eu tive a oportunidade e o privilégio de estar ali dentro do hospital e pregar para médicos, neurologistas, cirurgião, anestesista, e eu falava assim: meu Deus, que coisa, que loucura é essa que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? E de repente Deus colocava alguém na minha frente, e o Senhor ministrava no meu coração: fala da minha palavra, fala do meu amor. E às vezes eu engolia a minha dor para poder consolar outras pessoas, para poder dar o ombro para aquelas pessoas chorar e relatar os seus problemas, as suas mazelas, e ali eu consolar elas e ter uma palavra de ânimo, de coragem, de força, engolindo a minha dor, descendo assim a garganta, e eu falava: meu Deus, eu estou aqui, Senhor, eu sou o teu vaso, se o Senhor me escolheu para esse tempo estar aqui, então pode me usar na onde o Senhor quiser. Gente, eu fiquei, esse mês agora que nós entramos de julho, vai fazer um ano que eu estou nessa luta com a minha filha. Ela começou no ano passado, bem nessa data, era o aniversário dela, quando ela teve o primeiro AVC. E, de repente, foi aquela sequência, um após o outro. Então, foi muito tempo ali dentro do hospital, na oportunidade, eu ministrando ali para as enfermeiras, para os técnicos, para todos que cruzavam o meu caminho. Eu nunca deixei de falar do amor de Deus. Às vezes, eu ia sempre de motor Uber, porque era mais rápido e mais barato também. Então, eu pegava o motor Uber e ia. E aí, às vezes, eu chamava no aplicativo, e quantas vezes aconteceu o aplicativo demorar, e aí demorar e demorar, e aí eu falava assim: meu Deus, não é para mim ir com esse. Aí eu falava assim: manda, Senhor, aquele que o Senhor quer que eu vou, e vai ser ele que vai ouvir a tua palavra. De repente, vinha um outro aplicativo, e ali eu sentava naquele aplicativo e eu ia com ele até o hospital, e chegando no meio do caminho, eu já ia falando de Jesus, eu já ia testemunhando, e às vezes eu chegava lá e eu falava assim: eu posso orar pela sua vida? Quantos motoqueiros, né, abaixava a cabeça e falava assim: eu preciso dessa palavra, era tudo que eu necessitava hoje, chorando, homens. Já aconteceu essas experiências comigo. Então, isso eu estou contando para vocês, não é para me exaltar, não, porque toda a honra e toda a glória, ela é do Senhor Jesus, somente dele. E eu estou fazendo essa introdução para falar como Deus ele é poderoso, como Deus ele é vitorioso sobre as nossas vidas. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, qual é a dificuldade, qual é a tempestade que está revolta na sua vida.
saiba, Deus te chamou, Deus te escolheu. Você, uma mulher que talvez se acha improvável, mas o Senhor te escolheu. Amém? Minha filha tem 27 anos, hoje ela vai, esse mês agora, dia 28, ela faz 28 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela voltou da cirurgia sem nenhuma sequela neurológica. Ela está falando super bem, a cabeça super boa. Ainda tem um detalhe da paralisia ainda do lado esquerdo, que eu falo que isso para o Senhor é um detalhe, é questão de tempo, porque Deus é Deus de obras completas. Eu acredito fielmente que o Senhor vai pôr ela de pé de novo, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. A palavra que eu quero compartilhar, ela está no livro de Números, capítulo 27. O Senhor ministrou muito forte essa palavra no meu coração, porque nós somos um grupo de mulheres improváveis. E eu comecei a orar falando assim, meu Deus, qual é a mulher improvável da Bíblia que o Senhor quer ministrar através da minha vida ao coração de todas essas irmãs? E o Senhor, então, me deu essas 5 mulheres, pouco conhecidas, mas estão aqui, dentro da palavra do Senhor. Né? Talvez você não é conhecida numa sociedade, talvez você não é conhecida dentro até mesmo da igreja que você congrega. Às vezes, por ser uma igreja muito grande, você passa despercebido. Mas saiba que o Senhor está te vendo. Você não passa desapercebido diante dos olhos daquele que tudo vê. E o Senhor, no seu tempo certo, vai honrar cada uma de vocês. Assim como Ele honrou essas 5 mulheres aqui que eu quero compartilhar com vocês. Se você puder, abre comigo aí a sua Bíblia, no livro de Números, o capítulo 27, a leitura vai do 1 até o 9. Vamos ler aqui. E então vieram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa, filhas de Zelofeate, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. Elas se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, diante dos líderes e de toda a comunidade, na entrada da tenda da revelação, dizendo: o nosso pai morreu no deserto. Ele não estava com os que se ajuntaram contra o Senhor, ou seja, no grupo de Coré, mas ele morreu pelo seu próprio pecado e não teve filho. Por que se tiraria o nome de nosso pai da sua família? Por não ter tido um filho, dai-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou essa causa diante de Deus. E então o Senhor disse para Moisés: o que as filhas de Zelofeate dizem está certo. Tu lhes darás uma propriedade como herança entre os irmãos dos seus pais, dela e fará com que recebam a herança do pai. E dirás aos israelitas: se morrer um homem e não tiver filho, darei sua herança à sua filha. E se não tiver filha, darei a herança aos teus irmãos. Mas se não tiver irmão, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Vamos até aqui. Queridas, o livro de Números é um livro bem complexo. Ele fala de muita genealogia. E às vezes ele é até um pouco cansativo. Mas olha a importância da genealogia. Zelofeate vai dizer aqui na Bíblia que ele tinha uma família, ele veio de alguém. Ele era filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. Então, ele veio de uma geração. Essa geração que veio é a geração que andou pelo deserto. Eles passaram aquele período de 40 anos no deserto. Muitos murmuraram,
A família de Coré, por exemplo, ela foi tão contra ali, murmurando e fazendo coisas erradas, escondendo coisas que não era, que o Senhor abriu a terra e engoliu todo mundo. Mas Zelofeate não era dessa família, ele era de uma outra família. Então, todas aquelas famílias dos mais velhos morreram no deserto. A Bíblia vai dizer que somente entrou na terra prometida daquela geração Josué e Caleb. A parte de cima, dos mais velhos, todos morreram no deserto. Mas Zelofeate estava chegando ao fim da sua vida. Era o momento de repartir a herança, a posse da terra prometida que eles iam herdar. Então o Senhor fez com que Moisés fizesse um censo e contasse todas as famílias, todos os filhos, para saber como seria essa distribuição. E olha que interessante, Zelofeate tinha tido 5 filhas. Ele não teve nenhum filho homem. Então, pela lei, elas não teriam nenhum direito. Mas aí eu quero ir um pouquinho mais dentro, profundo daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, porque eu busquei sobre o nome Zelofeate. E eu busquei sobre o nome das filhas dele. Porque o nosso nome diz muito sobre a nossa identidade. Diz muito sobre nós. Zelofeate significava, deixa só eu ler para mim não, sombra de pavor, sombra de medo. Naquela época, era dado muito nome segundo o que estava acontecendo no momento. Por exemplo, quando a arca foi tomada, aí a mulher, agora eu já não lembro bem, eu sei que ela teve o filho e chamou o nome de Icabô, porque foi-se a glória de Deus. Aí quando Jabes nasceu, a mãe dele colocou o nome de Jabes, que significava dor, sofrimento. Então, tinha-se muito isso, de colocar o nome do filho segundo aquele momento que ele estava vivendo. E Zelofeate foi colocado esse nome. Por quê? Talvez um momento de dor, um momento de pavor, um momento que a mãe dele, talvez naquele momento, teve, e eles então colocaram esse nome nele. Mas ele cresceu com esse nome. E quando ele começou ali, que ele se casou e ele começou a ter suas filhas, veio a esposa e falou: olha, eu estou grávida, estou gerando. E tem-se aquela expectativa, não, vai nascer um filho homem. Porque o filho homem, ele era muito valorizado, ele é festejado. Davam-se festas para receber aquela criança. Mas uma filha mulher não tinha muita importância. A mulher naquela época ela não tinha o valor que nós temos hoje. Então, nasceu ali a primeira filha dele. E aí, olha que interessante, que quando ele chega para ver aquela criança, e ele olha, é uma menininha. E ele amou aquela menininha, a filha dele, ele amou ela. E ele olhou para ela, e ele falou assim, olha, essa vai se chamar Macla. Por quê? Macla significa confiança. Macla, aí eu escrevi aqui, ela representa confiança, capacidade de superação. Ela simboliza a força de quem, mesmo diante da fragilidade ou das limitações sociais da sua época, ela decide confiar em Deus para obter a vitória. Olha que nome poderoso! Confiança. Então, naquele momento, ele não quis passar para a filha dele um nome ruim. Ai, nasceu uma menina, eu vou rejeitar ela. Não, ele amou ela. E o tempo passou. E, novamente, a esposa, olha, eu estou gerando de novo. E aí surge aquela expectativa, ai, agora deve que vai vir, então, um filho. Deus vai me abençoar com um filho. E, de repente, ele vai, chega um momento, nasce a criança, e ele olha para aquela criança, e aquela criança agora é outra menina. E aí ele vai e coloca o nome dela de Noa. Noa, eu busquei aqui o significado, chama ação, movimento. Aquela menina que se chamava ali Noa, ela ia representar
aquela que quebra as amarras do medo, dos preconceitos, para viver a liberdade de Deus. Olha que coisa linda! Então, Deus ele trouxe ali dentro daqueles nomes um significado muito forte. E passa-se mais um tempo, e novamente aquela esposa engravida e vai dar à luz a mais um filho. E aí cria-se aquela expectativa: não, agora é o terceiro, não é possível, vai nascer um filho homem. E de repente chega a criança. E aí ele olha para aquela criança e é uma menina. Você acha que eles iam ficar decepcionados? Triste? Ele olha e ele fala assim: essa vai se chamar Ogla. Ogla, ela tem o significado caminhada em liberdade. Ele não passou uma prisão, um cativeiro para as filhas dele. Caminhada para a liberdade representa aquela que quebra todas as amarras, que quebra aqueles preconceitos, que vai viver a liberdade. Gente, é muito poderoso isso. E aí, então, de repente, já inteirou aí a terceira filha, a esposa engravida novamente, e aí chega um momento que aquela esposa fala: olha, eu estou gerando de novo no meu ventre. E aí, de repente, eles ficam todos naquela expectativa: não, agora vai nascer um menino, não é possível. O quarto, aí vai lá e nasce Milca. Aí ele olha para aquela criança e ele fala assim: e agora? Como que vai chamar essa criança? Aí ele fala: ela vai se chamar Milca, que significa autoridade, que significa liderança. Uma mulher improvável naquele tempo, com o nome de autoridade, com o nome de liderança. Gente, coisa tremenda, poderoso. De repente, aí passa-se mais um tempo, e aí vem novamente, e aí aquela criança começa a ser gerada no ventre, e agora completa a quinta criança a nascer. E aí cria-se aquela expectativa, do lado de fora da tenda, Zelofiate ali ansioso, pensando: não é possível, agora Deus vai me dar um filho. Talvez durante todo aquele processo ali, ele foi criticado, ele foi falado, sabe, para ele: ah, você não serve para ter filho homem, ah, todos os seus filhos são mulher, Deus não está te favorecendo. Quantas pessoas talvez chegou e falou isso para ele, mas naquele momento ali, vai e nasce a sua quinta filha. E aí ele ouve o choro da criança, e quando ele chega dentro, que ele começa a desembrulhar aquela criança ali envolvida pelos panos, isso eu conjecturando, eu imaginando, né? E aí, de repente, ele olha aquela menininha novamente, e aí ele olha para ela e ele sorri, e ele fala: meu Deus, essa vai chamar Tirsa, porque ela trouxe alegria. Ele sorriu, ele trouxe alegria, ela vai trazer o favor de Deus, ela vai trazer para nós a completude de tudo. Então, eu fui abençoado com 5 filhas, glória a Deus por isso. Ele não reclamou, ele não murmurou, e ele criou, eu tenho certeza, aquelas filhas debaixo do temor do Senhor. Eu tenho certeza que ele ensinou para elas valores, ele ensinou para elas não ter medo, para elas serem corajosas. Eu tenho quase que a certeza que tudo que ele ensinaria para um filho homem, ele ensinou para aquelas filhas. Porque eles viviam no meio de um deserto, eles viviam uma vida nômade, totalmente sem condições. E ele teve que ensinar elas, e elas foram criadas no meio do deserto. Olha, você vê, Deus, ele levanta mulheres improváveis no meio do deserto. Então, talvez hoje você está aí num deserto e você pensa: nossa, o que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? As coisas não acontecem. Mas Deus está te levantando no meio desse deserto. Deus está escolhendo você como uma mulher improvável.
Deus está escolhendo a mim como uma mulher improvável, porque Ele nos chama nesse tempo, e é no deserto que Ele prepara. Como Ele preparou essas mulheres no deserto. E eu escrevi aqui algumas coisas que foram 3 atitudes que mudaram a história dessa família. Essas meninas, eu não sei quanto tempo que eu tenho aí, irmã, eu vou falando aqui, na hora que chegar a hora você sinaliza para mim aí, viu? Senão nós emenda aqui. Eu vejo assim, sabe, 3 atitudes que essas mulheres teve. Elas cresceram juntas, unidas. Eram 5 irmãs. Eu sou de 5 irmãs. Na minha casa, nós somos 5 irmãs. Temos 2 homens. Nós começamos com um homem, e aí depois a minha mãe, mas o meu pai foi tentando vir. Aí veio primeiro a minha irmã, Lucinéia. Ela falou, e agora? Glória a Deus, irmã, você está aí. Ela é a primogênita das mais velhas. E ela chegou logo depois do meu irmão Claudinei. E aí, então, depois tentaram novamente mais um menino. Aí chegou eu, Elaine. Aí, daí a pouco, não, vamos tentar então mais um menino. Aí chegou a minha irmã Keila. Ah, não, vamos tentar mais um menino. Aí chegou a minha irmã Miriam. Não, agora nós vamos tentar mais um menino. Chegou a minha irmã Michele. Fechou 5 mulheres. Aí, no final das contas, não, então nós vamos tentar mais uma vez. Aí veio o Giovanni, fechou com mais um menino. Então, nós somos 5 irmãs. E irmãs têm que ser unidas. Irmãs de carne, irmãs de sangue, irmãs de fé, têm que ser unidas. O Senhor não nos chamou para ser dividida. O Senhor não nos chamou para viver isoladas. O Senhor nos chamou para a gente estar junto. A Adriana sempre fala isso, é uma levantando a outra, é uma fazendo ponte para a outra, ligando, fazendo conexões, e o Senhor, Ele tem nos conectado nesse tempo. Então, essas irmãs, elas cresceram juntas, elas cresceram unidas, mas pode ser que em algum momento da vida delas, elas ficaram conversando entre si, e eu posso imaginar isso, porque imagina só, o pai é que cuidava das irmãs, das filhas. As irmãs cuidavam uma das outras. Mas se o pai morresse, quem cuidaria delas? Não tinha ninguém por elas. Então pode ser que em algum momento da vida delas, elas ficaram pensando assim: como que vai ser quando o papai morrer? Quem vai cuidar da gente? Como que nós vamos fazer? Nós não temos direito a nada porque somos mulheres. E mulheres não têm vez. Mulheres é cuidada pelo irmão ou pelo pai. Era um tempo patriarcal, era um tempo onde que somente o pai ou os irmãos eram aqueles que iam diante ali do sacerdote, que faziam sacrifício, que levavam recurso para dentro de casa. As mulheres não podiam fazer nada. E aí, então, naquele momento, elas unidas, elas começaram a arquitetar dentro da cabeça delas: olha, nós precisamos nos fortalecer e nós precisamos cuidar uma das outras. E assim também somos nós. Nós precisamos nos unir, nós precisamos cuidar uma das outras, estar juntas, fortalecendo uma a outra. E aí então chegou um momento em que o pai morreu, porque um dia todos nós vamos morrer. A coisa mais certa que tem na vida é a morte. E a gente sabe disso. É uma passagem que nós vamos ter que fazer. E chegou o momento que Zelofeate morreu. E agora? Nós vamos chorar, porque o tempo de chorar é para chorar. Mas vai chegar o tempo que nós vamos ter que enxugar as lágrimas e levantar e sacudir a poeira e seguir em frente. Então elas choraram pela morte do pai, mas elas também se levantaram. E na hora que o pai enterrou e fez tudo o que tinha que ser feito, elas levantou e elas falaram: agora nós vamos ter que lutar. Nós vamos ter que fazer valer o nosso nome. Olha, o nosso nome, aleluias, glória a Deus. O nosso nome, confiança, Macla. O nosso nome, Noa, determinação, constância.
o nosso nome Ogla, liberdade, autonomia, o nosso nome Milka, autoridade, liderança, sabedoria, o nosso nome Tirsa, alegria, prazer, força, graça de Deus. Gente, estas mulheres tiveram que fazer os seus nomes valer. Elas tiveram que honrar a memória do seu pai. Então, o que elas decidem? Vamos chegar diante do sacerdote. Vamos chegar diante de Moisés. Era como se hoje elas falassem assim, olha, nós vamos lá diante do presidente da República, porque nós queremos fazer uma reivindicação. Nós queremos fazer essa reivindicação. E elas vai e faz ali um decreto, escreve e vai chegar lá, eu vou levar diante do presidente. Eita glória, caiu tudo aqui. Aleluia, ao vivo é assim mesmo. Que a unção de Deus que está muito grande. Eita fogo. E elas quiseram então fazer valer ali. E elas chegaram diante de Moisés. E no momento em que elas chegaram diante de Moisés, elas falaram para ele assim, olha, capítulo 3. O nosso pai morreu no deserto. Ele não estava com aqueles que se juntaram contra o Senhor. O pai dela era um homem reto. O pai delas era um homem temente a Deus. Ele não foi um homem murmurador que fez contenda, que semeou discórdia, que matou, que roubou, que fez coisas erradas no meio de todo aquele povo, não. Era um homem justo. Ele morreu no deserto. Mas ele não estava junto com o grupo de Coré. Ele morreu pelo seu próprio pecado, porque todos nós um dia vamos ter que morrer, porque o nosso corpo é carne pecadora. Uma hora ela vai ter que ir para o pó. Então morreu talvez de uma doença, de uma enfermidade, de uma velhice, mas todos tinham que morrer. Ninguém deles iam entrar na terra prometida. E era o momento de chegar à parte final. Eles tinham que atravessar aquela fase. Eles tinham que virar aquele ciclo. Por que se tiraria o nome de nosso pai da sua família? Elas fizeram um questionamento. Por não ter tido um filho, homem. Não foi culpa dele. Deus quis assim. Então, dai-nos uma propriedade entre os dos nossos irmãos. Elas fizeram uma reivindicação. Mas você sabe o que eu vejo aqui? 5 irmãs de joelhos dobrados dentro de uma tenda, orando, jejuando, falando com o Senhor. Deus, eu vou, mas o Senhor vai na minha frente. Deus, eu estou indo, mas se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Glória a Deus. Oh, aleluias. Ah, queridas, quando nós colocamos o Senhor na frente, quando nós oramos, jejuamos, dobramos o nosso joelho e colocamos e chamamos o Senhor para a batalha, para a frente, você pode ir que no nome do Senhor as portas vão se abrir. Você pode ir porque no nome do Senhor as cadeias vão ser quebradas. Aleluias. Deus é poderoso. Deus é fiel. Deus é vitorioso. Deus é tremendo. Então elas chegam diante de Moisés naquele momento e elas reivindicam a herança que o pai teria. Elas reivindicam. E aí vai dizer aqui que Moisés ouviu atentamente. Porque quando você está na direção de Deus, quando você fala, você tem voz. Quando você está na direção de Deus, você fala e o Senhor faz a sua voz ecoar. E elas falaram com ousadia, com coragem. E então ela chegou ali naquele momento e falou. E aí Moisés falou assim, então eu vou levar isso diante de Deus. Irmãs, se fosse uma causa qualquer, se fosse uma fala qualquer, você acha que Moisés se daria o trabalho de ouvir? Não.
Elas primeiro oraram, elas primeiro colocaram diante do Senhor a causa. E quando ela chegou diante do homem, o Senhor já tinha movido o coração de Moisés. Aí então Moisés olhou e falou assim: eu vou levar diante do Senhor. Imediatamente eu creio que quando ele chegou diante de Deus e ele colocou diante de Deus ali, o Senhor favoreceu, porque olha para você ver. Então o Senhor disse para Moisés: o que as filhas de Zelofeate dizem está certo. Olha para você ver. Deus deu a lei, Deus estabeleceu como que seria feito a parte ali da distribuição da herdade, da herança. Mas naquele momento, Deus voltou atrás, por causa de 5 mulheres que oraram, que entregaram tudo o que elas tinham e ministraram ali no coração de Moisés, uma palavra vinda direto do coração de Deus. Então Deus favoreceu para elas. Queridas, Deus mudou um decreto de lei. Aquelas mulheres abriram a jurisprudência para que agora todas as outras que quisessem chegar diante de Deus, elas teriam um argumento para revogar ali. E o Senhor favoreceu a elas. E qual é a diferença de nós para elas hoje, num tempo nosso? Nenhuma. Nós também somos mulheres improváveis. Somos mulheres que passamos por lutas, por dificuldades, por TPMs, por provações, por perseguições, por afrontas, por angústias, por depressão, por síndrome do pânico, por tristeza, por luto. São tantas lutas, são tantas dificuldades, são tantas coisas que nós passamos. Você aí na sua casa, você aí no seu estado, na sua cidade, eu aqui na minha cidade, na minha casa, no meu cantinho. Mas os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra. O Senhor, ele te vê. O Senhor, ele te vê. Você não é invisível aos olhos do Senhor. Ele ouve a sua oração, ele atende o seu clamor. Então, quando você está triste, ele sabe. E tem momentos que a gente se entristece, sim. E é natural, porque nós somos carne, nós habitamos num corpo carnal. E é por isso que a palavra fala para nós que a gente tem que se preparar para o dia mau, porque o dia mau chega. E vai ter aquele dia que você está mal. Vai ter aquele dia que você realmente não está bem. E está tudo bem se não está bem. Você não tem que ser forte o tempo todo. Você não tem que ser a Mulher Maravilha o tempo todo. Você tem que ter, sim, a força do Senhor, a palavra do Senhor dentro do seu coração. Mas vai ter dias que você vai querer chorar e você pode chorar. Mas sabe como que você tem que chorar? Nos pés do Senhor, no seu lugar secreto, no seu quartinho de guerra. Nós todas precisamos ter esse cantinho, esse quartinho de guerra, esse lugar onde que é só você e o papai. Você até pode sim compartilhar com uma amiga de fé, aquela que vai te impulsionar, que vai te dar uma palavra de ânimo, de coragem, de força. Você pode, você deve ter essas irmãs assim. Mas vai ter momentos que você não vai ter ninguém. Tem hora que não vai ter ninguém do seu lado. E aí, como que você vai se levantar? É você e Deus. E mais ninguém. É só você e Deus. E mais ninguém. Então é isso. Nós precisamos, sabe, de ter essa força no Senhor. Assim como essas mulheres que foram tão corajosas, sabe? Mulheres à frente do seu tempo. Gente, mulheres que mudaram a história. O nome delas está aqui registrado. Mulheres improváveis. O que é que te impede você de ser essa mulher levantada por Deus nesse tempo? Nós precisamos ter, sabe, essa fé ousada, essa coragem, tá alinhada dentro de um propósito, sabe? Dentro de o cenário pode estar caótico, mas se a gente está alinhada dentro do propósito de Deus, nada vai parar a gente. Nada.
Não tem tempestade, não tem vendaval, não tem nada que vai nos impedir de avançar. E é para esse tempo, é para hoje, é o nosso presente. Nós temos que parar de ficar presa lá no passado, sabe? Ai, quando eu era assim, quando eu fazia assim, ai, aquele tempo era tão bom, ai, eu ia lá no monte, eu orava, Deus me revelava. Aquele foi aquele tempo, passou. Deus tem para nós é um tempo hoje, é o agora, é o nosso presente. O inimigo, ele prende muitas vezes a gente. Ele prende a gente no passado. E quando ele não consegue nos prender no passado, ele vai querer nos levar lá para o futuro. E nós vamos ficar presos na ansiedade. Ai, eu preciso de fazer isso, eu tenho que trabalhar 24 horas, eu tenho que fazer isso porque ai, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que fazer mais aquilo. Aí a gente entra naquele consumismo. E a estratégia do inimigo é a mesma que ele usou lá no Egito. Quando Moisés falava assim, deixa o meu povo ir para o deserto para me adorar, o Senhor chamando aquele povo. E aí, Faraó olhou e falou assim, esse povo está com tempo demais. Vamos aumentar a carga de trabalho deles, porque eles estão com muito tempo. E aí, então, agora, em vez de vocês pegar a palha já e para fazer o tijolo, não, vocês vão ter que ir lá e colher a palha também, para preparar. Então, vocês vão ficar mais tempo ocupados, vocês não vão ter tempo de querer ir para o deserto adorar a Deus. E aí, o que Satanás hoje faz? Ele coloca diante de nós um iPhone, uma internet, propagandas, anúncios, oferecendo isso, aquilo outro, e a gente quer mais e mais e mais e mais e mais, e o consumismo toma conta. E aí você gasta cartão de crédito, você vai lá e compra isso, compra aquilo, nem tirou a roupa que usou, que comprou da última vez, nem tirou a etiqueta ainda, nem usou, mas já quer outra, porque o olho está vendo. Então nós temos que parar com isso. Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Porque a gente quer trabalhar mais, porque a gente quer ter mais. A gente quer ter mais dinheiro para poder pagar aquilo que a gente está consumindo e a gente fica presa. A gente não tem tempo mais de ter a comunhão com o Espírito Santo. Não tem tempo mais de ir adorar o Senhor, de ir para um monte, de tirar aquele momento de oração. Como foi precioso ontem a gente passar aquele período o dia todo na igreja. Quanto tempo eu não fazia isso? Eu confesso. A gente tira um tempo dentro de casa, no quarto ali, ora e tudo, mas tirar um tempo e ir para a casa do Senhor sem preocupação de hora para ir embora. Porque você está ali, aquele tempo é o seio Senhor. Como Deus ministrou no meu coração ontem. Quantas orações eu fiz ao Senhor através do Espírito Santo, porque Ele que intercede através de nós, com gemidos inexprimíveis. Ah, queridas, Deus tem tanto para nós nesse tempo. Deus tem tanto mais para se revelar a nós nesse tempo. Deus escolheu mulheres improváveis. Olha o que o Senhor trouxe agora na minha mente, Maria Madalena. Gente, quer uma mulher mais improvável que ela? Uma mulher possessa de demônios. Jesus libertou aquela mulher de um cativeiro. Jesus fez dela uma nova criatura. E aquela mulher foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Jesus escolheu uma mulher improvável para poder se revelar a ela primeiramente. Então, olha o valor que ele dá para nós. Você não é uma mulher sem valor, não. Você não é uma mulher perdida, uma mulher que não tem mais jeito, que não dá mais. Você é uma mulher valorosa, você é uma mulher que o Senhor ama e que o Senhor escolheu. Glória a Jesus. Deus, ele é maravilhoso, minhas irmãs. E nós podemos aprender muito através da vida destas mulheres. Aí eu escrevi tanta coisa que eu nem falei. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus fala o que Ele quer. É do jeito dEle. Eu só quero que você saiba de uma coisa. O Senhor te vê. O Senhor te vê aí dentro da sua casa quando você está lavando vasilha.
O Senhor te vê aí dentro da sua casa, quando você está limpando o chão. O Senhor te vê aí dentro, quando você está no banheiro, tomando banho, chorando, para que ninguém veja você chorar. Porque você acha que tem que ser forte o tempo todo. Você tem que mostrar uma aparência de que está tudo bem. O Senhor te vê. E as tuas lágrimas, a tua dor, ela não é em vão. Ela não passa desapercebida aos olhos do Senhor, não. Ele sabe tudo o que você precisa. E Ele está vendo você aí trabalhando, você se esforçando, mas Ele está te chamando nesse tempo para viver um extraordinário. Porque Deus, Ele faz coisas extraordinárias em dias comuns. E essa é uma frase que nós temos ouvido muito, mas o Senhor verdadeiramente, Ele faz isso em dias comuns. Hoje, uma quinta-feira, um dia comum, dia 2 de julho, o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas nesse dia de hoje? O Senhor, Ele está nos apresentando mulheres que tinham ali tudo para ter dado errado, mulheres que poderiam ali ter que se prostituir para poder conseguir sobreviver, porque somente os homens podiam sustentar as mulheres. Mas elas escolheram viver um caminho diferente. Elas escolheram acreditar em Deus, que Deus estava com elas e que Deus podia fazer tudo. E eu e você também servimos a esse Deus. Nós também podemos e devemos acreditar nesse Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais sobre tudo, tudo, absolutamente tudo que nós estamos vivendo, passando. Está vindo tempos terríveis, está vindo momentos muito difíceis. E se nós nos mostrarmos frouxa no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. Nós precisamos nos fortalecer agora, é hoje, para que quando chegar o momento da dificuldade, nós temos bagagem, nós temos, a palavra, nós temos esse alimento guardado aqui, dentro do nosso coração. Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a palavra, leia a Bíblia. A palavra de Deus fala todos os dias. Leia toda devocional que vem no grupo. Escuta, porque Deus está falando. O tempo todo Deus está falando. E louvado seja Deus por isso, porque Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Eu quero fazer uma oração pela sua vida nesse momento. Quero que você aí dentro da sua casa, onde você está, se você pode, coloca a sua mão sobre o seu coração, coloca a sua mão sobre a sua cabeça, porque é mente e coração. Você é totalmente mente e coração, porque na sua mente você projeta, no seu coração você anseia, você sonha, você deseja, e assim como você pensa, como você anseia, como você deseja, você será. Então, que você possa desejar, ansiar as coisas do céu, e você pode ter certeza que elas virão de encontro à sua vida. Aleluias, aleluia, Senhor. Oh, glórias, graças, Pai, nós te damos. Aqui, Deus, está a vida de cada uma das tuas filhas. Ah, Jesus, mulheres, ó Pai, de toda parte desse Brasil, Pai. Mulheres improváveis que o Senhor chamou e escolheu. Deus, eu não conheço a realidade de cada uma delas, mas o Senhor conhece. Porque diz a tua palavra, Deus, que o Senhor conhece, ó Deus, desde o ventre, quando ainda era uma substância informe, Pai. O Senhor já tinha escrito o nome de cada uma delas. O Senhor já sabia a trajetória, a história de cada uma delas. Pai, eu te louvo porque de modo, Pai, sobremodo, Pai, de modo extraordinário, o Senhor nos fez. Cada uma com a sua individualidade, cada uma, Pai, com o seu anseio, com o seu desejo, cada uma, Pai, com as suas dificuldades, com as suas lutas, mas o Senhor nos fez.
O Senhor, Pai, nos escolheu. O Senhor nos arrancou de um império das trevas. O Senhor nos transportou, Pai, para dentro do Filho do teu amor, para o teu reino, Pai, de luz. O Senhor nos chamou à existência. Nós somos mulheres guerreiras, mulheres posicionadas, mulheres, ó Deus, chamadas para um tempo de batalha, um tempo de alinhamento, um tempo, ó Pai, de estar na tua presença, ó Deus, de buscar a tua face, de nos entregarmos ao Senhor, de largarmos, ó Pai, ó Deus, todos os cântaros, ó Pai, que prendiam a nossa vida e corrermos para a fonte de água viva que é o Senhor. Ah, Jesus, nós precisamos, ó Pai, beber de Ti. Dai-nos sede da Tua presença, dai-nos sede da Tua palavra, dai-nos fome, Deus, de buscar mais de Ti. Senhor, desperta hoje nestas mulheres, Pai, um anseio pela eternidade, um anseio pela Tua glória. Oh, Jesus, um anseio para viver o extraordinário do Senhor. Meu Deus, usa cada uma delas, ó Pai, aonde elas estão, usa para a Tua glória, usa para o Teu poder, usa, Senhor, com poder, com graça, com autoridade, com confiança, com ousadia. Ah, Deus, como o Senhor usou aquelas 5 mulheres ali, Pai. Oh, Deus, que o Senhor também levanta, Deus, entre nós, mulheres assim, Pai, posicionadas para lutar, Deus, para guerrear, Deus, pelo Teu reino, para resgatar outras, ó Pai, que estão cativas, aprisionadas. Meu Deus, nos prepara para essa peleja, para essa guerra, e nos dá, Senhor, as armas certas, para que nós possamos, ó Deus, militar as Tuas guerras, e não as nossas guerras. Tira de nós todo fardo pesado, aquilo que não vem do Senhor, Pai, que nós tentamos carregar, joga por terra no nome do Senhor Jesus Cristo, e nos dá, Senhor, a perseverança de viver o Teu propósito, o Teu milagre, a Tua glória. Deus, eu Te louvo, Pai, por esta oportunidade, por esta palavra, pela Tua presença, pela Tua glória, pelo Teu mover, aleluias. Obrigada, Jesus, por todas as lutas, Pai, que o Senhor tem nos dado, porque elas têm nos aperfeiçoado. O Senhor está nos espremendo, Deus, como azeitonas, para extrair de nós o melhor azeite. Oh, aleluias, extrai sim, Senhor, este azeite. Extrai, Deus, de nós a Tua presença, o melhor de Ti, Pai, venha jorrar de dentro de nós. Assim nós ansiamos por mais de Ti, por mais da Tua glória, por mais da Tua presença. Obrigada, Jesus, por esta tarde que aqui tivemos, ó Deus. Oh, Deus, nesse café, Deus, das improváveis. Que, Pai, muito mais mulheres possam vir se alimentar da Tua palavra e experimentar dos Teus milagres, da Tua cura divina, Pai. Não só no físico, mas na alma, no espírito. Mulheres saradas, mulheres curadas para curar outras mulheres. Em nome de Jesus, eu Te louvo, Pai, e eu Te agradeço. No nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigada. Aleluias. Glória a Deus. Amém, Jesus.